E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E computação tem algumas coisas, alguns processos que eu considero até um pouco mágicas, né? De tão impressionantes quanto a gente para pensar. Por exemplo, quando você está jogando um jogo aí no seu computador, você já parou para pensar que em algum nível aquele jogo, tudo que está acontecendo ali é representado como zeros e uns? Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso e tem um texto também, eu vou deixar na descrição, em cards aqui, mas resumidamente, os dispositivos computacionais como memória, disco rígido e tal, ele é composto por uma série de transistores, e esses transistores em cada posição, eles vão representar essa informação de 0 e 1, sabendo que eles são semicondutores, ou seja, em determinadas situações, ele vai tanto isolar quanto conduzir corrente elétrica. E esse processo de conduzir ou isolar corrente elétrica, nas posições aí desses dispositivos, vai representar o 0 ou 1. Mas eu vou deixar o vídeo ou o texto para você entender melhor essa parte, que não é o assunto desse vídeo aqui. Tem outra coisa dentro de computação que eu acho espantosa, que é a internet. E esse realmente vai ser o assunto do vídeo. Você já parou para pensar o que acontece naquele intervalo entre você clicar no vídeo para assistir até a informação chegar no servidor do YouTube, do Google, e o vídeo voltar para sua casa? O que acontece nesse meio tempo? Vamos entender melhor isso. Para começar, para a informação sair da minha casa e chegar até o servidor do YouTube, eu tenho que descobrir aonde esse servidor do YouTube, do Google, está. E para isso eu vou precisar do endereço, o local onde ele está na famosa rede mundial de computadores, que é a internet. É igual no mundo real, se eu quiser enviar uma carta ou uma encomenda para alguém, eu tenho que saber o endereço, rua tal, número tal, para essa informação trafegar aí até chegar no seu destino. Na internet é muito parecido, mas não existe um endereço rua tal, número tal. Na verdade, o endereço para a gente achar pessoas ou coisas na internet é o que chamamos de endereço IP, ou Internet Protocol. São vários números com pontinhos que identificam você em toda a internet. Então o seu computador, o seu smartphone, o seu roteador, todos eles vão ter endereços IP na internet, que funciona como um endereço no mundo real. Inclusive é bem interessante que você pode ir no Google, por exemplo, e escrever What is my IP? E você consegue descobrir qual que é o seu IP, né, do dispositivo em questão na internet. E não só o seu smartphone ou o seu computador, mas sites que estão hospedados em servidores também têm seus IPs na internet. Só que vamos combinar que não seria muito prático você digitar 142.250.79.46 para acessar o Google. Sim, eu colei, porque não tem como memorizar um número desse, né? Mas imagina se você fosse usar a internet e ter que digitar esses IPs para acessar sites. Não seria muito prático. Por isso, existe outro processo importante na internet, que é você associar um endereço www, né, tipo www.google.com, com um desses IPs, 142, blá blá blá, enfim. E esse serviço é o que chamamos de DNS, ou Domain Name Server. Existe uma analogia muito boa para entender o que é esse DNS no mundo real, que é você pensar nas famosas páginas amarelas. Não sei se vocês lembram disso, se é do tempo de vocês, mas alguns anos atrás era comum você ter uns livrões que justamente tinham páginas amarelas, e por isso que tem esse nome, que anotava o dono de linha telefônica e o telefone dele, e também lojas. Então, se você queria achar o telefone de alguém ou de alguma loja, antes de você ter a internet fazendo esse trabalho, você procurava nas páginas amarelas. Talvez até se você procurar aí, né, com seus pais ou até com seus avós, vocês conseguem achar um exemplo dessas páginas amarelas antigas aí. E meio que o DNS cumpre esse papel parecido de associar endereços que são fáceis de memorizar, como google.com, youtube.com ou universodiscreto.com, com esses IPs aí. Então beleza, agora a gente já entendeu como é que eu identifico unicamente pessoas ou sites na internet. Mas e o caminho de sair da minha casa até chegar no youtube.com, por exemplo? Como você deve imaginar, quando você vai mandar um áudio longo no Zap, por exemplo, ou vai mandar um vídeo do seu doguinho para alguma rede social, como Instagram ou TikTok, não é muito prático você mandar tudo isso de uma vez, já que
esse tipo de conteúdo gasta alguns megas ou até gigas. Se você fosse mandar isso tudo de uma vez só na internet, você meio que ia engarrafar, principalmente se todo mundo for fazer isso ao mesmo tempo. Já pensou? Você vai mandar 1 giga de uma vez sozinho, toda essa informação? Você não ia conseguir fazer isso dividindo o meio, ou a internet, com outras pessoas. É como se fosse uma rodovia mesmo, que você está botando um busão ali gigante e está engarrafando o tráfego. A não ser que você crie sua própria rodovia, sua própria internet, mas aí você precisaria ser, sei lá, o Elon Musk. Ultimamente eu tô citando muito o Elon Musk aqui, não sei porquê. Bom, então já entendemos, de certa forma, que a internet lembra uma grande rodovia e a gente tem que mandar informação, mas a gente não pode ocupar todo esse meio de uma vez só, que seria como botar esse busão aí engarrafando com outras pessoas querendo passar, né? Querendo mandar informação também. Então, por isso, uma coisa que a gente costuma fazer bastante é dividir uma informação complexa em partes, que é o que vamos chamar aqui de pacotes. Então, por exemplo, se você tiver um vídeo aí do seu doguinho, esse seu vídeo vai ser quebrado em partes, em pedaços, e esses pedaços vão ser enviados individualmente por esse meio. Dessa forma você não engarrafa e todo mundo consegue mandar informação ao mesmo tempo. Só que, como você deve imaginar, para esses pacotes não se perderem aí, além de cada pacote ser um pedaço da informação completa, você também anota algumas outras informações que são importantes aí para o pacote seguir por essa rodovia sem se perder. Uma delas, como você deve imaginar, algo meio óbvio, é o IP para onde ele vai, e também algumas anotações referentes a, por exemplo, que programa, que aplicação que vai rodar aquele pacote. Por exemplo, se você está mandando um pacote que é parte de um vídeo que vai para o Instagram, vai também alguma anotação que vai servir como referência para quando chegar em algum local, você saber que é uma parte de um vídeo do Instagram. Também cada um desses pacotes tem informação de qual posição da tela que é, qual instante de tempo do vídeo é, enfim, todos esses detalhes que são importantes para reconstruir o vídeo depois. Então vamos juntar tudo isso que a gente aprendeu. O vídeo que a gente está transmitindo na internet, ele é quebrado em pacotes. Esses pacotes vão estar representados em zeros e uns e vão ser transmitidos aí na internet na forma de pulsos elétricos, por exemplo, no caso de cabos. E esses pulsos elétricos, de acordo com a voltagem aí desses pulsos, cada uma daquelas informações, cada um daqueles bits, melhor dizendo, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Quando a informação é fibra óptica, que aí a informação trafega numa forma de luz, você pode imaginar um laser que, se ele estiver aceso ou apagado naquela posição, ou é 0 ou é 1. Mas e no Wi-Fi? Você está em casa, como é que a informação viajando pelo ar, ele vai saber se é 0 ou se é 1? Isso é bem interessante porque o sinal pelo ar é tipo um sinal de rádio, né? Você tem uma onda que vai trafegando na internet e essa onda vai ter uma frequência. E de acordo com a frequência, que representa uma oscilação aí por segundo, né? Então, dependendo da forma como essa onda oscila, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Independente da informação sair pelo ar ou por cabos da sua casa, ele vai conectar no roteador, e o roteador é aquele famoso aparelho que você costuma desligar e ligar quando a internet está ruim, ou você liga para o provedor e fala, minha internet está ruim, e o provedor fala, você já tentou ligar e desligar seu roteador? É, aquele cara. O roteador, ele conecta os cabos que saem da sua casa e seguem aí pela cidade até o seu provedor de internet. E o provedor de internet, ele vai cumprir um papel que lembra muito uma agência de correios da sua região. O que a agência de correios da sua região vai fazer? Ele vai receber as informações e mandar para sua casa, e também vai ser o cara que vai receber as encomendas dos pacotes que você manda para a cidade. Então, o provedor, ele vai cumprir esse papel de te conectar ao mundo. Bom, então a gente começou a entender o que acontece quando a informação, os pacotes do vídeo desse nosso doguinho, eles saem e a gente já sabe mais ou menos o que acontece na nossa região, no nosso bairro. As informações saem, passam pelo roteador e seguem um caminho aí, uma espécie de uma rodovia pela cidade por meio do seu provedor. Mas assim, o seu provedor não controla o mundo inteiro. Como é que a informação, por exemplo, começa a sair da cidade ou do estado ou até do país? Bom, aí a coisa começa a complicar, a gente começa a entrar no que chamamos do backbone da internet, que já é essa infraestrutura que conecta geograficamente muitas regiões. Mas você também vai ter empresas que seguem uma hierarquia maior, que lembra um pouco o seu provedor de internet, mas seu provedor de internet está preocupado com a cidade ou o bairro, enquanto essas outras empresas em nível nacional ou internacional começam a cuidar dessas conexões em nível mais global. Então é como se fossem, enquanto o seu provedor cuida das rodovias meio que da sua região,
você vai ter essas outras empresas maiores que já cuidam das rodovias em grandes distâncias. E quem que cuida dessas rodovias em nível nacional? Eu até anotei os nomes aqui para não esquecer. Você tem, por exemplo, Telefônica, Embratel, Global Crossing, Brasil Telecom, Telecom Itália e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que cuida aí de muitas conexões em instituições públicas, federais, lidando com essa encrenca. E realmente toda essa analogia com rodovia passa a fazer sentido, porque é como se o seu pacote fosse um carro que tem um endereço IP anotado ali, baseado para onde ele tem que ir, ele vai seguir em diferentes estradas aí, que é controlada por essas empresas que vão cuidar, né? Vão dar essa manutenção. Em nível internacional, cuidando desse backbone em nível mais global, você também tem outras companhias, caso do Google, AT&T e a Verizon. Eu realmente não sei como pronuncia. E, inclusive, essas empresas cuidam dessa comunicação entre continentes, e a coisa fica muito interessante aqui. Se os pacotes de vídeo do nosso doguinho fossem, por exemplo, para a Europa, esses pacotes, né, eles passariam por cabos ultramarinos, embaixo d'água mesmo ali no oceano. E é interessante porque você tem tipo uns navios que eles vão fazendo todo esse trajeto, colocando esses cabos, enfim, quando precisa trocar, quando acontece alguma coisa, quando precisa colocar mais para aumentar essa largura de banda aí para conectar continentes. E volta e meia tem relatos de alguns animais, por exemplo, tubarões que se deparam com esses cabos e começam a morder esses cabos. O que é natural, se você fosse um tubarão e tivesse um troço piscando de luz, você ia querer morder, né? Às vezes morde, destrói esses cabos e a internet fica ruim, ou às vezes países ficam sem internet, já aconteceu isso também. Enfim, então sai das nossas cidades, passam por cabos de fibra óptica pela internet, vai chegar um momento que essa informação vai chegar num servidor do Facebook ou do Google, né? O nosso exemplo aí é o Google. E o que acontece lá? Bom, quando chega no servidor do Google e você precisa acessar um conteúdo, um vídeo, por exemplo, você tem esses grandes servidores ou do Google, ou do Facebook, ou da Amazon. Você vai ter vários HDs SSD que justamente vão armazenar esses vídeos, esses conteúdos, de uma maneira muito rápida. Vocês devem saber aí que os HDs SSD, eles são muito rápidos, e como toda essa informação precisa trafegar pelo mundo inteiro muito rapidamente, você não pode perder nenhum intervalo de tempo. E é muito interessante você imaginar isso, né? Você tem vários cabos passando tudo que é informação. O zap que você mandou pro colega seu, sei lá, chafecada que deu em alguém. Todo tipo de informação possível e imaginável trafega aí por toda essa rodovia, essa grande rodovia. E naturalmente, depois que chega nesses HDs SSD desses grandes servidores, a informação faz todo o caminho de volta aí, seguindo um processo muito parecido com o que eu falei. Mas talvez surja uma dúvida, que é o seguinte: internet 4G, né? Porque tudo que eu falei envolve bastante a internet que a gente está mais acostumado, Wi-Fi, esses cabos Ethernet, mas como é que funciona, por exemplo, a rede 4G ou 5G que depois vai chegar? Essa informação também vai passar pelo backbone da internet, obviamente, porque você pode acessar um vídeo no YouTube seguindo o mesmo processo, mas a informação não vai chegar para você por meio de um roteador. Você vai ter torres montadas por empresas como Vivo, Oi, TIM, né, essas companhias telefônicas. Então você vai ter grandes torres que vão transmitir na forma de sinais de rádio para o seu smartphone. Então, de certa forma, quando a galera fala, o rádio morreu, tal, mais ou menos, o rádio ainda existe, tá aí na palma da sua mão, no seu bolso, na forma do seu smartphone. Pelo menos é um processo muito parecido. E, enfim, para fechar esse vídeo, eu acho que até um exercício, algo interessante que você pode tentar fazer, eu vou mostrar aí na tela para vocês, é, por exemplo, usar aí o comando tracert botando um site que você quiser, por exemplo, tracert www.google.com. Ao fazer isso no terminal, na CMD aí do Windows, por exemplo, você consegue ver mais ou menos o trajeto que o pacote fez da sua casa até o Google. Ele mostra algumas informações de IPs, né, de pontos aí do meio do caminho. Tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, que ajuda muito. Esses vídeos dão bastante trabalho, então uma ajudinha aí pro Universo Secreto, pix@gmail.com também é muito bem-vinda. E é isso, valeu e muito obrigado.